Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Muito boa tarde, amados amigos e irmãos y los presentes que están a través del satélite Amazonas e os que estão através do satélite Amazonas o de internet en diferentes países. ou da internet em diferentes países. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión Para mim é uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios em torno da palavra de y Deus su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a este tempo final, Para ver, examinar y ver para examinar e ver las buenas nuevas o noticias as boas novas ou boas notícias de la paz para el ser humano integral da paz para o ser humano integral o íntegro. ou íntegro. Leemos en el capítulo 52 de Isaías, Leiamos no capítulo 52 de Isaías, versos 6 en adelante, versículo 6 em diante, 6 al 8, 6 ao 8, dice: diz: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, del que anuncia la paz, que faz ouvir a paz, del que trae nuevas del bien, que anuncia o bem, del que publica salvación, que faz ouvir a salvação, del que dice a Sión: que diz a Sião: Tu Dios reina. o teu Deus reina. Voz de tus atalayas, Eis a voz dos teus atalaias. alzarán la voz alzarán la voz, Eles alçam a voz, juntamente darán voces de júbilo, juntamente exultam, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Cantad alabanzas, Clamai cantando, alegraos juntamente, exultai juntamente, soledades de Jerusalén, desertos de Jerusalém, porque Jehová ha consolado a su pueblo, porque o Senhor consolou o seu povo, a Jerusalén ha redimido. remiu a Jerusalém. Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Tomando el verso 7, Pegando o versículo 7, de ahí tomaremos nuestro tema para esta ocasión. daí tiraremos o nosso tema para esta ocasião. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas del novas, que anuncia la paz, que faz ouvir a paz, del que trae nuevas del bien, que anuncia o bem, del que publica salvación, que faz ouvir a salvação, del que dice a Sión: que tu Dios diz a reina. Sião: o teu Deus reina. Las buenas nuevas As boas novas de la paz da paz para el ser humano. para o ser humano. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. El ser humano fue creado por Dios O ser humano foi criado por Deus en alma, em alma, espíritu espírito y cuerpo, e corpo, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Pai, Filho e Espírito Santo es Dios é Deus, en toda su plenitud em toda a sua plenitude manifestado. En Jesucristo em Jesus Cristo estaba la plenitud de Dios. estava a plenitude Y de eso es Deus. Padre, Hijo y Espíritu Santo. E isso é Pai, Filho e Espírito Santo. En Jesucristo Em Jesus Cristo estava Dios Deus manifiesto plenamente. manifestado plenamente. Y por consiguiente, E, consequentemente, Jesucristo Jesus Cristo falava en primera persona em primeira o en pessoa segunda persona. ou em segunda Y pessoa. decía, E el dizia, Padre y yo. o Pai Una e eu coisa somos. somos um. Y él decía, E ele el dizia, Padre que mora en mí, o Pai que mora em él hace mim, las obras. ele faz as obras. Y siendo que Dios, E sendo que Deus Él es el que hace y da la paz, é quem faz e quem dá a paz, luego a través de Jesucristo, então através de Jesus hablando, Cristo, dijo, falando, mis disse, pasos dejo. minha paz mis vos passos deixo, dou. a minha paz vos dou. Yo no la doy como el mundo la da. Eu não a dou como o mundo vou lá Ahora dar. el ser humano Agora o ser humano fue creado imagen y semejanza de Dios. foi criado à imagem e semelhança de Deus. Y por consiguiente E por isso es alma, é alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. El ser humano O ser humano tenía vida eterna tinha vida eterna y tenía paz. e tinha paz. El ser humano O ser humano, en el huerto del Edén no jardim do Éden, vivía feliz. vivia feliz. Adán, Adão, junto a su compañera Eva, junto com sua companheira Eva, vivían felices. viviam felizes. Tenían paz. Tinham paz. Pero apareció la serpiente en el Mas huerto del Edén a serpente apareceu no jardim do Éden y quitó la paz e tirou a paz de la familia humana. da família humana. Y la familia humana, E a família humana, representada en Adán y Eva, representada em Adão e em Eva, perdieron la paz perdeu a paz y felicidad. e a felicidade. Pues sin paz Pois sem paz no hay felicidad. não há felicidade. Y ahora E agora, el ser humano o ser humano perdió la paz perdeu a en paz su alma na sua alma y por consiguiente e, por de ahí se consequência, extendió daí a su estendeu-se espíritu ao seu espírito y a su cuerpo. e ao seu corpo. Perdió la paz de Dios. Perdeu a paz de Deus. Y ahora el ser humano E agora o ser humano ha estado buscando la paz tem buscado a paz para su alma, para sua alma, para su espíritu para o seu espírito y para su cuerpo. e para o seu corpo. La promesa A promessa es que Dios dará paz. é que Deus dará paz. Por consiguiente, la Consequentemente, paz al ser humano a paz ao ser será humano restaurada será restaurada. al alma, A alma, espíritu espírito e corpo del ser humano. do ser humano. Tenemos la promesa Temos a promessa de unas buenas noticias, de boas de notícias, buenas nuevas de boas novas, de paz para el ser humano. o ser humano. Y dice que son benditos E diz que são benditos los pies os pés del que trae alegres nuevas. do que traz Y boas dice que novas. son hermosos esos pies E diz que são suaves, formosos esses del que pés, trae do que traz alegres nuevas, boas novas, del que anuncia la paz. do que anuncia a paz. O sea, Ou seja, que viene con un mensaje vem com uma mensagem que trae las buenas noticias que traz as boas de la notícias paz da paz para el alma para a o alma, espírito o espírito y el cuerpo del e ser o humano. corpo do ser humano.
Esas buenas noticias Essas boas notícias las trae são trazidas un príncipe. por um príncipe. Vamos a ver Vamos ver ese príncipe esse príncipe en la escritura. na Escritura. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 nos dice, versículos 6 e 7 nos diz: porque un niño nos es nacido, porque um menino nos nasceu, hijo nos es dado, um filho se nos deu, y el principado sobre su hombro, e o principado está sobre os y seus se llamará ombros, su nombre admirable, e o seu nome será maravilhoso, consejero, conselheiro, Dios fuerte, Deus forte, Padre eterno, Pai da eternidade, príncipe de paz. príncipe da paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim Sobre el trono de David sobre o trono y de sobre Davi su reino, e no seu reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde ahora y para siempre. desde agora e para sempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O zelo do Senhor dos exércitos fará Y isto. ahora este príncipe de paz E agora esse Que príncipe es da el paz, Messias, que é o Messias, traerá la paz trará a en paz su reino no seu reino para Israel para Israel y para todas las e naciones. para todas as nações. Él es el príncipe de paz Ele é o príncipe da paz y su reino e o seu reino es de paz. é de paz, Para impartir la paz para conceder a a paz todos los que entran a su reino. a todos os que entram no seu reino. Y ahora el ser humano E agora o ser humano que ha estado buscando la paz que tem buscado a paz puede comprender pode entender que hay un reino de paz que há um reino en de donde el paz ser humano em que o ser humano obtendrá la paz. obterá Le a será paz. restaurada la paz Será que restaurada perdió a en el paz huerto del Edén. que o ser humano perdeu no jardim do Éden. Por esa causa, Por essa razão, el príncipe de paz o príncipe da paz vino a esta tierra veio a esta em terra carne humana, em carne humana y el castigo de nuestra paz, e o castigo da foi nossa sobre paz foi sobre ele. por eso él murió Por isso ele morreu en la cruz del na Calvario cruz do Calvário para restaurar al ser humano para restaurar o ser humano, la paz, ao ser humano, a paz. restaurando el ser humano Restaurando o ser humano a su reino, ao seu que es el reino del reino, que é o Mesías, reino do el Messias, reino de Dios, o reino de Deus, en donde el ser humano em que o ser humano obtiene obtém la paz a imperecedera. paz imperecível. La escritura A Escritura nos habla nos fala de la paz da paz para el ser humano para o ser humano y nos dice e nos diz en Efesios capítulo 2, em Efésios capítulo 2, versos 14 en adelante, versículo 14 em diante, porque Él es nuestra paz. porque Ele é a nossa paz. ¿Quién es nuestra paz? Quem é a nossa paz? El príncipe de paz, O príncipe da paz, Jesucristo, Jesus Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, o qual de ambos os povos fez derribando la pared intermedia, derribando la pared intermedia de separación, e derribando a parede de separação que estava no meio, aboliendo en su carne las enemistades, na sua carne desfez a inimizade, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Y ahora, E agora, en esta nueva creación, nessa nova criação, el ser humano obtiene la paz. o ser humano obtém a paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando en ella las enemistades. matando com ela as inimizades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros
que estabais lejos, E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe y a los que estaban cerca, e aos que estavam perto. porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Y ahora E agora, el anuncio de la paz o anúncio da paz lo trae Jesucristo. é feito por Jesus Cristo. Vino y anunció las buenas nuevas de paz Veio e anunciou A los as que boas estavam novas lejos de paz aos que e estavam a los que estavam longe cerca. e aos que estavam perto. Jesucristo Jesus Cristo es el mensajero de la paz é o por excelencia mensageiro da paz por excelência para la raza humana. para a raça humana. Y él ha hecho la paz E ele fez a por paz medio de la cruz pela cruz al ser crucificado, ao ser crucificado, y el castigo de nuestra paz e o castigo da nossa paz ser sobre él, foi sobre ele, para que de él para que dele venga la paz de Dios viesse a paz de Deus al ser humano ao ser humano completo. completo. Y el ser humano completo O ser humano completo es alma, é alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. La paz para el alma del ser humano A paz para a alma do ser humano es Cristo. é Cristo. Él la trae Ele a traz al corazón, ao al coração, alma à alma del ser humano do ser humano y queda reconciliado con Dios e fica reconciliado com y en Deus paz con Dios. e em paz com Deus. Hay un nuevo pacto, Há um novo pacto, el pacto de la paz, o pacto da paz, en donde el ser humano em que o ser humano entra al pacto de Dios entra no pacto de Deus y queda cubierto con la sangre e fica coberto com o sangue del pacto de Dios, do pacto de que es el Deus, nuevo pacto que é o y novo que es el pacto pacto eterno. e que é o pacto Y la eterno. sangre de ese pacto, E o sangue desse pacto, Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en la última cena, na última ceia, al tomar la copa ao pegar o cálice y beber y dar a sus discípulos, e beber e dar aos seus dijo: discípulos, tomad de ella todos, disse: tomai dele todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. porque este é o sangue do Novo Testamento ou pacto que é derramado por vós. En el vino No vinho fue tipificada la sangre de Cristo. foi tipificado o sangue de Cristo. Vamos a leerlo aquí, Vamos ler aqui en el capítulo 26 no capítulo 26 de San Mateo, de São Mateus, donde dice: bebed de ella todos, onde diz: bebei dele todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque isto é o meu sangue do que Novo por Testamento, muchos es derramada que é derramado por muitos para remisión de los pecados. para a remissão dos pecados. En aquel vino, Naquele vinho, Cristo estaba representando su sangre Cristo estava representando o seu sangue que él derramaría que ele derramaria por muchos, por muitos, o sea, por todos aquellos que lo iban a recibir como Salvador. ou seja, por todos aqueles que o receberiam como seu Salvador. Esa sangre sería derramada en la cruz del Calvario Esse sangue seria derramado na cruz do para Calvário remisión de los pecados. para a remissão dos pecados. No hay nada que pueda quitar el pecado del ser humano, Não há nada que possa tirar o pecado do ser excepto humano, la sangre de a Jesucristo. não ser o sangue de Jesus Cristo. Para el ser humano, Para o ser humano, ser limpio de todo pecado, ser limpo de todo pecado, ser reconciliado con Dios ser reconciliado com y Deus obtener la vida eterna e obter a vida y por eterna consiguiente, e, consequentemente, la paz a y paz la felicidad. e a felicidade. Sin Cristo, Sem Cristo, el ser humano o ser humano no puede recibir la paz não pode receber a paz en su alma, na sua alma, en su espíritu no seu espírito y en su cuerpo. e no seu corpo. Puede pensar que tiene la paz, Pode pensar que tem a paz, pero la realidad mas a es realidade que la paz únicamente é que a paz somente se puede obtener por medio de pode ser Jesucristo. obtida através de Jesus Cristo. Les hablo de la paz verdadera, Eu falo da paz de la verdadeira, paz permanente, da paz de permanente, la paz de Dios. da paz de Deus. Y ahora E agora,
Nuestra paz A nossa paz es Cristo. é Cristo. La definición más perfecta A definição mais de lo que es perfeita la paz do que é a paz es Cristo. é Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo é a nossa paz. Y siendo Él nuestra paz, E sendo Ele a nossa paz, trae todas las bendiciones traz todas as que se bênçãos obtienen que são obtidas por la paz. pela paz. Cristo es Cristo é la bendición más grande a maior bênção que la raza humana que a raça ha humana recibido. recebeu. En Él están todas las bendiciones divinas. Nele estão todas as bênçãos divinas. Él es la vida eterna. Ele é a vida eterna. Él es la paz. Ele é a paz. Él es Ele é la redención para el ser a humano. redenção para o ser humano. Él es nuestro libertador, Ele é o nosso libertador, nuestro salvador. o nosso salvador. Él es el príncipe Ele é o príncipe de paz. da paz, Para traer la paz para trazer a paz al ser humano ao ser humano en su alma, na sua alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Por lo tanto, Portanto, la familia humana a família humana necesita a Cristo precisa de Cristo, porque necesita la paz. porque precisa da paz. Y Él es E Ele é nuestra paz. a nossa paz. Y Él E Ele anunció la paz, anunciou a paz, las buenas nuevas de paz. as boas novas Trajo de las buenas paz, noticias de paz trouxe as boas notícias para a da família paz humana, para a família para os que humana, estavam lejos para os que estavam e para os que longe estavam cerca. e para os que estavam perto. Y ahora el anuncio de la paz, E agora o anúncio da paz, ¿cuál es? qual é? Vamos a verlo aquí Vamos ver aqui en Efesios capítulo 6, em Efésios, no capítulo 6, verso 15. versículo 15. San Pablo dice, São Paulo diz: ¿cuál es el anuncio de la paz? qual é o anúncio O da sea, las paz? buenas nuevas de la paz. Ou seja, as boas novas da paz. Capítulo 6, verso 15 dice, Capítulo 6, versículo 15 diz: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. El evangelio O evangelho de la paz. da paz. El evangelio de Cristo. O evangelho de Porque Cristo. Cristo es nuestra paz. Porque Cristo é a Por nossa tanto, paz. el evangelio de Portanto, Cristo o evangelho de Cristo Es el evangelio de la paz. é o evangelho da paz. Y son benditos los pies E são benditos os pés de los que están calzados dos que estão calçados con el apresto, com a preparação evangelho do evangelho de da paz. los que anuncian la paz, Os que anunciam a paz, comenzando por Cristo, começando por continuando Cristo, con los apóstoles e continuando com y os diferentes apóstolos, mensajeros, e diferentes mensageiros, ministros que diferentes Cristo enviado ministros que Cristo a su enviou iglesia à sua igreja para llevar el evangelio de la paz para levar o evangelho da a la paz familia humana. à família humana. Los que anuncian la paz Os que anunciam a paz están anunciando estão el anunciando evangelio de Cristo. o evangelho El de evangelio Cristo, de la paz. o evangelho Así da es como paz. se anuncia la paz, Assim é como a se la família anuncia humana. a paz à família humana, predicando pregando el evangelio de Cristo, o evangelho de Cristo, el evangelio de la paz, o evangelho da en paz, donde se da a conocer onde se revela que Jesucristo ou se mostra que Jesus es Cristo nuestra paz, é a nossa La paz, paz a paz para todo ser humano, para todo ser para humano, todos los miembros, para todos os la membros família humana. da família humana. y al recibir a Cristo en el alma, en el corazón, E ao aceitar Cristo na alma, no recibe la coração, paz en el alma, recebe en a el paz corazón, na alma, no e de aí coração, se extiende e daí se al estende espíritu ao y al espírito cuerpo e ao corpo del ser humano. do ser humano. La falta de la paz A falta da paz en la familia humana na família humana fue un problema religioso. foi problema religioso. En ese problema religioso, Nesse problema religioso en donde la serpiente em que a serpente torció la palabra de Dios distorceu a palavra de Deus y le presentó a Eva e apresentou a Eva
un programa contrario a la palabra de Dios, à palavra de Deus, y ella lo aceptó, e ela o aceitou. le trajo un problema Trouxe a ela um problema, a la raza humana, trouxe um problema à raça humana, en la cual perdió la vida eterna, no qual perdeu a vida eterna, o sea, ou seja, en la cual no la qual familia humana a família humana morreu, perdió la vida perdeu a eterna. vida eterna. Ese problema Esse problema le quitó la vida tirou a vida eterna eterna a la familia humana. da família humana. Cuando una persona le quita la vida a otra persona, Quando uma pessoa tira a vida de outra, es juzgado y condenado, é julgada e condenada, acusado, juzgado y condenado acusada, julgada e condenada por homicidio. por homicídio. Y si eso lo hace E se faz isso contra muchas personas contra muitas pessoas, o contra un pueblo, ou contra um povo, ya eso es genocidio. isso já é genocídio. Y ahora, E agora, eso es un crimen contra la humanidad. isso é um crime contra a humanidade. Y allá en el huerto del Edén, E lá no Jardim do Éden, no fue solamente un asesinato não foi apenas um assassinato de un hombre y de una mujer o assassinato de um homem e de uma mulher que efectuó la serpiente que a serpente en el cual cometeu, estaba el diablo, na qual ou estava Satanás, o diabo ou Satanás, sino que fue un crimen también contra la humanidad. mas foi um crime também contra a humanidade, Porque en Adán porque em Adão estaba representada estava toda la representada raza toda a raça humana que descendería de Adán. que descenderia de Adão. Por lo tanto, Portanto, le quitó la vida tirou a vida, la serpiente antigua a serpente antiga a Adán y Eva de Adão e de y a Eva toda su e de descendencia. toda a sua descendência. Por lo tanto, el diablo Portanto, o diabo está acusado está acusado de homicidio, de homicídio, genocidio genocídio y crímenes contra la humanidad. e Crimen crimes contra la humanidad. contra a humanidade. El mismo Jesucristo dijo O próprio Jesus Cristo disse que el diablo es o ha sido homicida desde el que principio. o diabo foi homicida desde o princípio. Ahora vean, Agora vejam, le quitó la vida eterna tirou a vida eterna a la raza humana da raça humana que estaba comenzando que estava começando con Adán y Eva. com Adão e Eva. Y por consiguiente le quitó la Por paz consequência, tirou a paz del alma, da alma, espíritu do y espírito cuerpo del ser e humano. do corpo do ser humano. Y por consiguiente E, consequentemente, de la raza humana, da raça humana, descendiente de Adán y Eva. descendente de Adão e de Eva. Pero ahora vino el segundo Adán, Mas depois veio o segundo Adão, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, para restaurar la raza humana para restaurar a raça a la vida humana, eterna a vida y eterna por consiguiente e, consequentemente, restaurarle restaurá-la, la paz ou permanente. restaurar-lhe La a paz paz eterna. permanente, a La paz paz de Dios. eterna, a paz de Deus. Por eso lo coloca Por isso o coloca en el reino de paz, no reino de que es paz, el reino de Jesucristo, que é el o Hijo de reino Dios. de Jesus Cristo, o Filho de Reino Deus. que se encuentra en la esfera espiritual Reino que encontra-se na esfera espiritual y que pronto e que em breve se establecerá en la forma, será estabelecido literal na forma em esta literal nesta terra. y ese es el reino de Dios E esse é o reino de que vendrá. Deus que virá
del cual Cristo dijo do qual Cristo disse que orando que pidieran la orando venida pedissem del a reino de vinda do Dios. reino de Deus. Y ese reino de Dios establecido en la tierra será E esse reino de Deus estabelecido na terra será el reino de David, o reino de Davi, que será restaurado. que será restaurado. O sea, Ou seja, el reino o reino del Hijo do Filho amado de Dios. amado que de es Deus, Jesucristo. que é Jesus Cristo. Ese reino será restaurado Esse reino será restaurado y la familia humana e a família humana volverá a estar voltará a como estar estaba en el huerto del Edén como estava no jardim do Éden, antes de la caída. antes da queda. Y entonces E então la raza humana a raça humana tendrá paz terá paz en su alma, na sua alma, espíritu no seu e espírito e no seu corpo. y ahora, E agora, para obtener la paz en el alma, para obter a paz na alma, se publica, se publica, se anuncia, se anuncia, se predica se prega el evangelio de la paz, o evangelho da paz, en donde se dan a conocer em que se mostra todo el programa todo o programa y bendiciones que hay e bênçãos que há en ese pacto de paz nesse pacto de paz que Dios por medio de Cristo que Deus, por meio de ha Cristo, establecido estabeleceu para judíos y gentiles, para judeus e gentios, para hebreos y gentiles. para hebreus e gentios. Y ahora E agora, Jesucristo es Jesus Cristo é el pacto de paz o pacto de paz para todo ser humano. para todo ser Dios ha humano. puesto a Jesucristo Deus pôs a Jesus por Cristo pacto por pacto para hebreos para y para hebreus gentiles. e para gentios. Y la invitación es E o convite é que entremos, que nos alleguemos a Dios que entremos, que nos acheguemos a Deus y entremos e entremos al pacto ao pacto de paz eterna, de paz de eterna, paz permanente, de paz de paz permanente, perpetua, de paz para perpétua el alma, para a alma, el espíritu o espírito y el cuerpo e o corpo del ser humano. do ser humano. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo Eu escutei a pregação do Evangelho y de nació la Cristo fe de Cristo en mi alma, e a fé de Cristo nasceu na minha alma, porque la fe de Cristo porque a fé de no Cristo puede venir não pode vir a menos que no sea a menos que por seja medio por meio del Evangelio de la paz, do Evangelho del da Evangelho de paz, Cristo, do Evangelho de que son las Cristo, buenas nuevas de que paz são as boas novas de paz que Él ordenó que Ele ordenou llevar levar por todas las naciones, por todas as a nações, todos los seres a humanos. todos os seres Por eso Él humanos. dijo, id por Por isso todo el Ele mundo disse: ide por todo o y mundo, predicad el Evangelio pregai o Evangelho a toda a criatura. toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, Quem crer e for batizado será salvo. será salvo, mas el que no creyere mas quem não crer será condenado. será condenado. San Marcos capítulo 16, São Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. versículos 15 e 16. Y en San Mateo capítulo 28, E em São Mateus, no capítulo 28, también Cristo ordenó a sus Cristo discípulos também ordenou aos seus discípulos llevar el Evangelio. levar o Evangelho, Cuando dijo, quando disse, verso 18 en adelante, versículo 18 em diante, y Jesús se acercó y les habló diciendo, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por consiguiente, Por isso, Él es el Rey, Ele é o Rei, Rey de los cielos y de la tierra. Rei dos céus e da Y está terra, sentado en el trono de Dios, e está sentado no trono de Deus, lo cual significa o que significa estar sentado a la diestra de estar Dios. sentado à destra de Deus. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Portanto, ide, ensinai todas as nações, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Espíritu Santo. batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre y E del Hijo qual y del é o Espíritu nome do Santo? Pai e do Filho e do Espírito Santo? Señor Jesucristo. Senhor Jesus Porque Cristo, Jesucristo porque estaba en Jesus la Cristo, plenitud de Dios, nele estava a plenitude de que Deus, es Padre, que é Hijo Pai, y Filho Espíritu Santo. e Espírito Santo. El Padre que mora en mí, O Pai que habita em Él mim, hace las obras, Ele é quem dijo faz as obras, Jesucristo. disse Jesus Cristo. y también Él dijo, E ele também disse: el Espíritu del Señor, o Espírito do Senhor está sobre mim. está sobre mim, por cuanto me ha ungido, pois que me ungiu para dar buenas nuevas a los pobres. para dar boas novas aos pobres. Eso está en San Lucas capítulo 4, Isso verso está em 12 en São adelante. Lucas, capítulo 4, versículo 12 em diante. Y sigue diciendo Jesucristo en este pasaje de San Mateo, E Jesus Cristo continua dizendo nesta passagem de São Mateus, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Y hasta el eis- fin del mundo. Amén. Amén. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Amém. Y Jesucristo subió al cielo E Jesus Cristo subiu en ao su céu cuerpo glorificado. no seu corpo E está em glorificado, trono de ele Deus. está no trono de Deus. ¿Y cómo Él estaría E como ele estaria con los discípulos com os y con discípulos todos los creyentes en Él? e com todos os Hasta el crentes fin del nele mundo. até o fim do mundo? Estaría en Espíritu Santo. Estaria em Espírito Santo, O sea, ou seja, en cuerpo angelical. em corpo angelical. El Espíritu O Espírito es un cuerpo angelical. é um corpo angelical. Por esa causa, Por essa causa, Él estuvo en el Antiguo Testamento ele esteve no Velho Testamento en Espíritu Santo, em Espírito Santo, hablándole falando a su pueblo a través de los profetas. ao seu povo através dos profetas. Por eso Jesucristo Por isso, Jesus Cristo podía decir, podia dizer, antes que Abraham fuese, antes que Abraão existisse, yo soy. eu sou. ¿Cómo era Cristo? Como era Cristo Antes de Abraham. antes de Abraão? Era Era en cuerpo angelical, em corpo llamado el angelical, ángel del pacto chamado o anjo o do ángel de pacto Jehová. ou anjo do Esse Senhor. varão Esse varão que aparecía a los profetas que aparecia aos y que ellos profetas llamaban el ángel de Jehová. e que eles chamavam O ángel de o Deus. anjo do Senhor ou anjo Era de Jesus Deus, Cristo em era seu corpo Jesus angelical. Cristo em seu corpo angelical. Es también É também el varón vestido de o varão lienzos vestido de con el linho, tintero de escribano com o en su tinteiro cintura, de escrivão na sua cintura, que aparece en Ezequiel que capítulo 9. aparece em Ezequiel capítulo 9. Es también É também el varón o varão vestido de lienzo vestido de linho que aparece que aparece sobre las aguas del río sobre as águas do rio, en el capítulo 12 de Daniel. no capítulo 12 de Daniel. Es el Espíritu Santo. É o Espírito Santo, Cristo en su cuerpo angelical. Cristo em seu corpo angelical. Recuerden que un espíritu Lembrem-se que um es un espírito cuerpo de otra é um dimensión. corpo de outra dimensão. En algunas ocasiones, Em algumas ocasiões, los discípulos, os discípulos, cuando vieron a Jesucristo, quando viram a Jesus Cristo, pensaban que era un espíritu. pensavam ser um Cuando lo vieron espírito. caminando sobre las aguas, Quando o viram caminhando sobre as pensaban águas, que era un fantasma. pensaram ser um Ou fantasma. seja, Ou seja, Espíritu, espírito, un hombre um homem de otra dimensión. de outra dimensão. También cuando Cristo resucitó Também quando Cristo ressuscitou y apareció a ellos e apareceu a eles en una ocasión em uma ocasião en que estaban con las puertas cerradas em que estavam com as portas fechadas, y Él apareció entre e ele ellos, apareceu no meio deles, pensaban que era un espíritu. pensaram que fosse um espírito, Y Él les dijo, e ele disse: mirad que yo mismo soy. Vede que sou eu mesmo, Vean mis manos y mis pies. vejam minhas mãos e meus pés. Y Él les dice, E ele diz: el espíritu o espírito no tiene carne não tem carne y hueso, e ossos, como ustedes ven que yo tengo. como vocês veem que eu tenho. Y pidió E pediu algo de comer. algo de comer. ¿Tienen algo de comer? Tem algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado E deram-lhe um pedaço de peixe
y le dieron también un pedazo de miel E deram também um De favo panal de de mel, mel. um pedaço de um favo y de comió mel, delante de e ellos. comeu diante deles. En la misma forma Da mesma forma en que él comía en otras em ocasiones que con ele ellos. comia em outras ocasiões com eles. Y ellos comprendieron E eles compreenderam que había resucitado. que ressuscitara. Y resucitó E ressuscitou para nunca más morir. para nunca mais morrer. Porque la resurrección Porque a ressurreição es para vida eterna. é para a vida eterna. Y así también todos los muertos en E Cristo assim também todos os mortos em Cristo resucitarán ressuscitarão a la vida eterna, para a vida eterna, para así ser restaurados físicamente para ser assim restaurados a la vida fisicamente eterna à vida eterna y sus cuerpos tener paz, e seus corpos terem paz, no tener enfermedades não ter doenças y problemas e problemas como los que tuvieron como os que tiveram cuando tuvieron el cuerpo físico mortal. quando tiveram o corpo físico mortal. Y los vivos, E os vivos, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, crentes em Cristo, nascidos que de estarán en la novo, tierra en ese tiempo que estarão na terra en nesse que tempo ocurre la resurrección, em que ocorrer a ressurreição, serán transformados serão y entonces transformados tendremos e então teremos un cuerpo eterno um corpo y eterno glorificado, e como el glorificado cuerpo glorificado como de o corpo Jesucristo. glorificado de Jesus Cristo. Y entonces E então tendremos paz física en nuestro teremos cuerpo, paz física no nosso ya no corpo. tendremos problemas, Já não teremos problemas, porque ya los problemas porque os problemas habrán terminado. já terão terminado. Cristo traerá Cristo trará la paz a paz total para todos los creyentes en Él. para todos os crentes nele. La tenemos ya en el alma Nós já a temos na alma y en el espíritu, e no espírito. aunque todavía tenemos problemas en el cuerpo. Mesmo que ainda tenhamos problemas no corpo, Por lo tanto, el cuerpo todavía portanto, o corpo ainda no tiene la paz completa, não tem a paz completa, pero la va a tener mas vai ter, al ser revestido ao ser revestido de um corpo eterno e de um glorificado. corpo eterno e glorificado. las buenas nuevas de paz, As boas novas de paz, las buenas noticias de paz, as boas notícias de paz, es el Evangelio de Jesucristo, são o Evangelho da de, paz, de Jesus Cristo, o Evangelho da que nos da a paz, conocer todas estas bendiciones que nos mostra todas essas bênçãos de Dios de Deus a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Todas las bendiciones de Dios Todas as bênçãos de Deus para la familia humana para a família humana vienen a través de vêm Jesucristo. através de Jesus Cristo. Así como toda la creación Assim como toda a fue criação efectuada por Dios foi feita a por través Deus de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Y la raza humana E a raça humana ha venido veio de Dios de Deus a través de Cristo. através de Cristo. De Cristo, el ángel del pacto, De Cristo, o anjo do ha pacto, venido veio la familia humana. a família humana. Por eso Él es el segundo Adán. Por isso, ele é o segundo Adão, Para traer a existencia, para trazer à existência, por creación divina, por criação divina, una nueva raza uma nova raça con vida eterna. com vida eterna. Es vida eterna É vida eterna lo que recibe la persona o que a pessoa recebe cuando recibe a Cristo como su único quando y aceita suficiente Cristo Salvador. como seu único e suficiente Salvador. Cristo dijo, Cristo disse: mis ovejas as minhas Ouvem ovelhas minha voz. ouvem a minha voz y me siguen, e me seguem. y yo las conozco, E eu conheço-as y yo les doy vida e eterna, dou-lhes a vida eterna. y nadie las arrebatará de mi mano. E ninguém as arrebatará da minha mão. Mi Padre que me las dio Meu Pai que mas deu es mayor que todos, é maior do que y todos. nadie las puede arrebatar de la mano de E mi Padre. ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. Esas ovejas Essas ovelhas que representan a los hijos e hijas de Dios que representam os filhos e filhas de Deus son los que escuchan la palabra de Dios são os que escutam El a Evangelho palavra da de paz Deus, o Evangelho y da reciben a paz, Cristo
e aceitam como único y Cristo como suficiente único Salvador e suficiente Salvador y sigan a Cristo. e seguem a E Ele lhes Cristo dá e Ele lhes dá La vida a eterna. vida eterna. Esa es la única forma Essa é a única en forma que el ser humano em que o ser humano obtiene la vida eterna. obtém a vida No eterna. hay otra forma. Não há outra Cristo forma. dijo, yo soy el camino Cristo disse: Eu sou o caminho, La verdad a verdade y la vida. e a vida. y nadie viene al E Padre ninguém vem ao Pai Senão por mí. senão Não há por outra mí. forma Não há outra de forma llegar a Dios. de chegar E não a há Deus. outra forma E não há de outra obter a forma vida de eterna. obter a vida eterna. Eso está en San Juan capítulo Isso está em 14, São verso João 6. capítulo 14, E em São versículo João 6, e capítulo em São 11, João capítulo 11, Versos 23 al versículos 27, 23 ao Cristo 27, hablando con Cristo Marta, falando com Marta, le dice, diz a yo ela: soy la resurrección y la Eu vida. sou a ressurreição e a vida. El que cree en mí, Quem crê em mim, aunque esté muerto, vivirá. ainda que esteja morto, Y viverá. todo aquel que vive E todo aquele que E vive crê em mim, e crê em mim no morirá eternamente. não morrerá eternamente. Cristo Cristo lo resucitará o ressuscitará en el día postrero. no último dia. Lo resucitará en un cuerpo O eterno. ressuscitará em um corpo eterno. Y a los que están vivos E aos que estão vivos en ese tiempo nesse tempo y sean creyentes en él, nacidos de nuevo, e forem crentes nele, nascidos los de novo, transformará. os transformará. Y eso será en el tiempo E isso será no tempo en que estará sonando em que estará soando el mensaje a mensagem de la trompeta final, da trombeta final, llamado también chamada la também gran voz de a trompeta, grande voz de trombeta, que será que será la predicación a pregação del evangelio do Evangelho de la paz, da paz. el evangelio O Evangelho de la dispensación de la gracia da dispensação da y el graça evangelio de la e dispensación del Evangelho reino, da dispensação do siendo reino, predicados, sendo predicados ambos evangelios, sendo pregados ambos os misma vez. evangelhos Lo ao cual será mesmo também tempo, o que será também la lluvia a chuva tardía y serôdia temprana e de la temporânea enseñanza do del ensinamento evangelio de la paz do Evangelho da para paz el alma para a el alma, espírito o espírito e e o corpo del ser humano. do ser humano. Yo escuché la predicación del evangelio Eu de Cristo escutei a pregação do y Evangelho nació de la fe de Cristo Cristo en mi e a alma fé de Cristo y lo nasceu recibí na minha alma como mi único e y o aceitei suficiente como Salvador. meu único e suficiente Salvador. Y Él me dio E Ele me deu la salvación y vida a eterna salvação e a vida y eterna la paz e a paz en mi alma na minha alma y espíritu. e no meu espírito. ¿Y a quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada de vocês também. Por lo tanto, Portanto, tenemos temos la paz de Dios a paz de Deus en nuestros corazones. em E em nossos nossos corações e em nosso espírito. San Pablo, São como Paulo, embajador como embaixador de la paz, da paz, embajador de Cristo en la tierra, embaixador de Cristo na terra, proclamaba la buena proclamava nueva de paz, as boas novas de paz, para que recibieran la paz para que recebessem a paz los que recibirían os que el aceitariam mensaje del Evangelio de la paz. ou receberiam a mensagem do Evangelho da paz. Yo lo recibí. Eu o ¿Y recebi. quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada de vocês também. Si todas las naciones Se todas as nações y por consiguiente todos los seres e, humanos consequentemente, todos os seres humanos reciben las buenas noticias del Evangelio de la paz recebessem as boas notícias do Evangelho y da paz reciben a Cristo, e aceitassem Cristo, que es establecida la paz fica estabelecida a paz para la familia humana para a família humana en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Y entonces E então habrá paz haverá paz en el alma, na alma, el espíritu no y el espírito cuerpo del ser e no humano corpo do ser humano y por consiguiente e, consequentemente, en todos los pueblos. em todos os nações povos e e nações línguas. e línguas. Por esa causa, Por essa causa, la paz permanente a paz permanente E verdadeira la tendrá la humanidad a humanidade a en terá el glorioso reino del no Mesías. glorioso reino do Messias. Porque Él es el príncipe Porque de paz Ele é o príncipe da y en paz. su reino
e no seu reino establecerá la paz, estabelecerá a y de ahí paz, saldrá la e paz daí sairá a paz para todas las naciones. para todas as pueblos nações, e povos línguas. e línguas. Para estar en su reino Para estar no seu reino, hay que recibir é preciso al Mesías príncipe, receber o porque Messias es el príncipe, príncipe porque ele é o príncipe de paz. da paz. Si hay alguna persona Se há alguém que todavía que ainda no ha recibido a Cristo não aceitou como su Cristo único y suficiente como seu Salvador, único e lo suficiente puede hacer en estos Salvador, momentos pode fazê-lo agora, para que Cristo le reciba en su reino para que Cristo o receba no seu y le reino dé la salvación y vida e eterna lhe dê a salvação e a y vida por eterna, consiguiente e consequentemente la paz a paz a su alma, à sua a su alma, espíritu. ao seu espírito corpo. e ao seu corpo. Vamos a dar unos minutos Vamos dar alguns minutos para que puedan venir acá al frente para que possam vir aqui à frente para recibir a Cristo para aceitar Cristo como único e como suficiente único e Salvador suficiente y así Salvador, entregar a Cristo e assim entregar a Cristo su alma a sua alma, espírito e o corpo, seu espírito e o seu para corpo, que Él le dé la para que salvación Ele lhe dê a salvação eterna. e a vida eterna, y así lo restaure e assim o restaure a su reino eterno. ao seu reino eterno. Los que están en otras naciones Os que estão em outras también nações pueden venir a los pies de Cristo também podem vir aos pés para de que Cristo, Cristo les reciba para que Cristo em seu reino. os receba no seu reino. Hemos visto Vimos que la pérdida de la paz del ser humano que a perda da paz do ser humano vino a causa de un problema religioso. veio por causa de um problema religioso. Y ahora, E agora, por medio por intermédio de un problema religioso de um problema religioso que tuvo Jesucristo, que Jesus Cristo teve, pero que fue para bien mas que foi para bem cuando fue crucificado, quando foi crucificado, viene la restauración de la paz vem a restauração da para paz los seres humanos. para os seres humanos. Y ahora, E agora, por medio por de intermédio una bendición de espiritual uma bênção espiritual de Dios a través de de Jesucristo, Deus através de Jesus le es Cristo, restaurada la paz é restaurada ao ser humano, a paz ao em ser sua humano, alma, em sua alma, seu espírito em seu espírito e seu corpo. e no seu corpo. y es restaurado E é restaurado el ser humano o ser humano a la vida eterna à vida en el eterna reino no eterno reino eterno Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por eso le enseñó a Nicodemo, Por isso ele ensinou a Nicodemos, a aquel gran maestro, aquele grande le mestre, enseñó algo que él no sabía. ensinou algo que ele não sabia. Él quería estar en el reino de Dios, Ele queria estar no reino de pero no Deus, sabía cómo entrar al mas reino não de Dios. sabia como entrar no reino de Deus. Y Cristo le dijo en E el capítulo Cristo 3 de San disse a Juan, ele no capítulo 3 de São João, de cierto te digo, em verdade te que el digo, que no nazca de nuevo que quem não nascer não de pode novo ver o reino não de pode ver o reino de Deus. Él pensó que tenía que nacer Ele pensou que tinha que nascer como había nacido como tinha nascido, a través de su madre. através da sua mãe. ¿Y cómo podía entrar en el vientre de su E madre como nuevamente? podia entrar novamente no ventre Para da sua nascer de mãe novo? para nascer de novo? Cristo le dice, Cristo diz a ele, de cierto te digo, na verdade que el que no te nazca digo, del agua y del espíritu, que aquele que não nascer não pode da entrar água e do no reino de Espírito Deus. não pode entrar no reino y de ahora Deus. para E agora, nacer, para y, nascer y entrar al reino de Dios, e entrar no reino de Deus, no es naciendo, não é Nuevamente nascendo através de uma novamente mulher. através de uma mulher, es naciendo del agua, é nascendo da e do água Espírito. e do Espírito. y eso es naciendo de la Isso é predicación del nascendo da Evangelio de pregação do Cristo, Evangelho de Cristo, siendo bautizado en agua en el sendo nombre de batizado em Jesucristo, água al no nome de recibirlo Jesus Cristo, como ao Salvador. aceitá-lo como Salvador.
Y eso es nacer del agua. E isso é nascer da Y nacer água. del Espíritu E nascer do es Espírito. recibir el Espíritu Santo. É receber o Espírito E assim a Santo. persona E assim a pessoa Ha nacido nasceu como un bebé como um en bebê el reino de no Dios. reino de Deus. Ha nacido Nasceu a una nueva vida, para uma nova vida. a la vida eterna, Para a vida la cual eterna el ser humano que o ser humano había perdido. havia perdido. Y ahora E es agora restaurada al ser é humano restaurada ao ser que recibe a humano Cristo que aceita como Cristo su único como y seu único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Para eso es Para isso que se é predica el Evangelio de que se Cristo, prega o Evangelho de Evangelho de Cristo, o salvação. Evangelho de salvação, de nuestra salvación da nossa y de salvação nuestra paz. e da nossa paz. Porque Él Porque Ele es nuestra paz. é a nossa paz. Y Él es E Ele nuestro é Redentor. o nosso Redentor. Por lo tanto, Portanto, se predica a Cristo se prega a y las Cristo personas reciben a e as Cristo pessoas aceitam para Cristo obtener la para salvación y vida obter a eterna. salvação e a vida eterna. La fe viene A por el fé vem por el pelo oír. ouvir. ¿El oír qué? O ouvir o quê? La palabra de Dios. A palavra El de Evangelho de Deus. Cristo. O Evangelho de Cristo. Y con el corazón se E com cree. o coração se para a crê justiça. para a justiça. ¿Y cómo creerán? E como crerão? Si no hay quien les Se predique. não há quem lhes pregue. Para eso es que Cristo Para envió isso é que Cristo enviou a sus discípulos os seus discípulos para predicar, para para pregar, que pueda nacer la para fe que possam en el para que corazón de las possa personas nascer a fé no coração das pessoas. y luego E então dar testimonio dar testemunho recibiendo a Cristo como aceitando Salvador. Cristo como seu Porque Salvador. con la boca Porque com a boca se confiesa se confessa a Cristo confessa a Cristo como único e como suficiente único e Salvador suficiente para Salvador obtener la para salvación obter a salvação y vida eterna. e a vida eterna. Por eso, Por isso, si he estado predicando el Evangelio de Cristo tem sido pregado o Evangelho de por Cristo 2000 por anos 2000 anos y se continúa predicando. e se continua pregando. Pablo decía, Paulo porque dizia, no me avergüenzo del Evangelio, porque não me envergonho do porque es Evangelho, potencia de Dios porque é poder de poder Deus de Deus para salvación para a salvação, a judíos primeramente primeiramente a judeus y también a gentiles. e também a gentios. Es para salvación É para a salvação que se predica el Evangelio que de se Cristo, prega o Evangelho de para Cristo, que las personas para obtengan que la as pessoas salvación obtenham a vida salvação eterna. e vida eterna y obtengan e obtenham la paz a paz eterna eterna en su alma, em sua alma, espíritu y cuerpo. espírito e corpo. Vamos a estar puestos en pie Vamos estar de pé para orar por las personas que para han orar venido a los pelas pies de pessoas que Cristo. vieram aos pés em de esta Cristo ocasião. nesta ocasião. Los que están en otras naciones pueden continuar Os que viniendo estão a em los outras pies nações podem de continuar Cristo vindo aos pés de en estos Cristo momentos. neste momento. También los niños de 10 años en adelante, As crianças de 10 que anos estão em diante presentes, também que estão ou em presentes outras nações, ou em outras nações, escuchando la predicación, escutando a del pregação Evangelho de do salvação Evangelho e vida de salvação e vida eterna, pueden venir también. podem vir Aos pés de também Cristo. aos pés de Cristo Cristo. tiene lugar para los niños, Cristo tem em lugar seu para reino, as crianças no seu como reino, también como também para los jóvenes, para os para los jovens, adultos para os y los adultos ancianos. e para os anciãos. Es para todos É para todos el Evangelio de Cristo o Evangelho de Cristo para obtener para obter la salvación a salvação y vida eterna. e vida eterna. Vamos a orar por las personas Já vamos que han orar venido pelas pessoas a que los vieram pies aos pés de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador, o nosso en Salvador, esta ocasión. nesta ocasião. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos levantar a nossa a mão Cristo. ao céu, a Cristo. Si hay alguno todavía que falta por venir a los pies Se ainda de falta Cristo, alguém para vir pode aos pés venir. de Cristo, pode vir. algunas veces hay personas tímidas Algumas vezes há pessoas y les da tímidas vergüenza e pasar a ficam la com frente vergonha de ir para à recibir a frente Cristo. para aceitar Cristo. Pero Cristo no se Mas avergonzó Cristo não se envergonhou de nosotros de nós para morir por nosotros, para morrer en la por cruz nós del na Calvário, cruz do Calvário, tomando tomando nuestros pecados. os nossos Se pecados. hizo pecado, Ele se por fez nosotros. pecado por no nós. se avergonzó Não se de hacerse envergonhou pecado por nosotros. de tornar-se, Por tanto, fazer-se pecado nosotros por nós. não nos Portanto, nós avergonzamos não nos de envergonhamos de Y lo Cristo recibimos e o aceitamos como como único e suficiente suficiente Salvador.
Ese es el privilegio más Esse é grande o maior que tiene una privilégio persona. que uma pessoa tem. Recibir a Cristo Aceitar como Cristo único como único y e suficiente Salvador. suficiente Salvador. Y es la decisión más grande E é a decisão mais que o ser humano pode importante fazer que em o sua ser vida. humano pode tomar na sua vida. Esa es la única decisión Essa é a única que decisão coloca al ser que humano coloca o ser humano con Cristo en su reino eterno com Cristo no seu reino para vivir eterno, eternamente. para viver eternamente Cristo. com Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Vamos Cristo levantar a nossa mão ao céu, a y con Cristo, nuestros ojos cerrados, e com nossos olhos los que vienen de los fechados, pies de Cristo os que vieram aos pés de repitan Cristo, conmigo repitam comigo esta oración. esta oração. Los que están también en otras Os que naciones. estão também em outras nações, Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu evangelio escutei a pregação do teu y evangelho nació tu fe en mi corazón. e a tua fé nasceu no meu coração. Señor, Senhor, creo en ti creio em ti de todo corazón. de todo o coração. Creo en tu primera venida. Creio na tua primeira vinda. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Creio na tua morte na cruz do como Calvário el sacrificio como o de sacrifício expiação expiatório por mis pecados pelos meus y por los de pecados todo ser humano. e pelos pecados de todo ser humano. Creo en tu nombre Creio no teu nome como el único nombre como o único nome bajo el cielo debaixo do dado céu aos homens, dado aos homens en que podemos em ser que salvos. podemos ser salvos. Señor, Senhor, creo en ti creio em ti de todo corazón. de todo o coração. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou pecador y necesito un e redentor. preciso de um Necesito redentor. um Salvador. Preciso de um Salvador. Tú eres Tu és mi único o meu único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Te recibo Aceito-te como mi único y como meu suficiente único e Salvador. suficiente Salvador. Me rindo a ti Rendo-me me a ti, entrego a ti, entrego-me a em ti, alma, em alma, espírito espírito e corpo. e corpo. Perdona mis pecados Perdoa meus y pecados con tu sangre e com o teu sangue límpiame de todo limpa-me pecado. de todo pecado y bautízame e batiza-me con Espíritu com Santo o y fuego. Espírito Santo e fogo. Luego que yo sea bautizado en Depois que eu agua for en batizado tu em nombre água no teu nome y sea producido en mí e seja produzido em el mim nuevo o nacimiento. novo nascimento. Quiero nacer de nuevo. Quero nascer de Quiero novo. nacer en la vida Quero eterna. nascer na vida E a eterna. la vida eterna. E para a vida eterna. para vivir contigo Para viver en contigo tu reino no teu reino por toda la por eternidad. toda a eternidade. Senhor. Senhor, Salva mi alma. salva a minha alma. Te lo ruego Eu te suplico en tu nombre no teu nome eterno y glorioso, glorioso, Señor Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amén. Amém. Y con nuestras manos E com levantadas as al nossas cielo, mãos a levantadas Cristo, ao céu, a todos Cristo, decimos, todos dizemos: la sangre o sangue del do Señor Senhor Jesus Jesucristo Cristo me me limpió de todo pecado. pecado. La O sangre sangue do del Señor Jesus Jesucristo Cristo me limpió de todo todo pecado. pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén Amém y e amén. amém. Cristo les ha recibido en su reino, Cristo os recebeu ha no seu perdonado reino, vuestros pecados perdoou os seus y con su pecados sangre les ha e com o seu limpiado sangue os de limpou todo pecado, de todo porque pecado, ustedes escucharon porque vocês la predicación escutaram a del Evangelio de pregação do Cristo, Evangelho de nació la Cristo, fe de Cristo en a fé vuestras de almas Cristo nasceu em suas y lo han almas recibido e o como aceitaram único y como suficiente único e Salvador, suficiente dando Salvador, testimonio público dando de testemunho vuestra fe en público da Cristo. sua fé em Cristo. Él dijo, id por todo el mundo y Ele predicad disse: el "Ide Evangelio por todo o mundo, pregai o a Evangelho toda criatura. a toda criatura. El que creyere Quem crer y fuere bautizado, e for batizado salvo. será salvo." ustedes Vocês escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, Escutaram a pregação do Evangelho de nació la Cristo. fe de Cristo en vuestra alma, A fé de Cristo nasceu creyeron na alma de y lo vocês, recibieron como creram Salvador. e o aceitaram como Salvador. ustedes me dirán, Vocês me dirão: y ahora me falta una cosa. e agora me falta uma coisa. Él dijo, el que creyere, Ele disse: quem crer, y ya creí, e eu já criei. y fuere bautizado. E for Me falta ser bautizado, Me falta ser batizado. Por lo tanto, Portanto, quiero ser bautizado quero ser lo más batizado pronto posible o mais en rápido agua, possível. en el nombre del Em Señor água, no Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Quiero cumplir su mandato. Quero cumprir o Completo. seu mandado completo. Yo quiero vivir eternamente
Eu quero Com viver Cristo em tu eternamente com Cristo no seu reino. Ese es el único reino eterno. Esse é o único reino eterno. Y ahora, E agora, ustedes me preguntarán, vocês me perguntarão, ¿cuándo me pueden bautizar? quando é que podem me batizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo Porque corazón, vocês creram em Cristo de todo o coração, bien pueden ser bautizados bem podem ser en estos batizados momentos, neste y que momento. Cristo les E bautice que Cristo os batize Espírito com o Santo e Espírito fogo, Santo e y fogo produzcan e ustedes produza em vocês el nuevo o nacimiento. novo nascimento. Y nos continuaremos viendo E continuaremos nos vendo por toda la por eternidad toda a en el eternidade glorioso reino no de glorioso reino Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Ahora pregunto Agora al eu ministro pergunto ao ministro, reverendo reverendo Osvaldo Natale, Natale, si hay agua, se hay tem agua, hay água, bautisterios, tem água, tem batistérios, hay ropas bautismales, tem roupas hay ropas batismais, bautismales há también, roupas batismais hay também, ministros que les há bautizarán, hay ministros que os ministros que les batizarão, há bautizarán, ministros para batizar, hay personas que les há ayudarán a pessoas que llegar a los ajudarão, vestidores há de pessoas para ropa, ajudar a chegar aos también vestiários, hay personas que les ayudarán. também há pessoas que os Por lo ajudarão, tanto, bien pueden ser bem bautizados podem en ser agua, batizados en em el água, nombre del Señor no nome Jesucristo, do Senhor como Jesus Cristo, bautizaban los como apóstoles, os a apóstolos todos los que batizavam recibían a Cristo todos os que como aceitavam único Cristo como y único e suficiente Salvador. suficiente Salvador. Ellos los bautizaban, Eles os batizavam seguida que creían, assim que porque criam, la meta es porque a meta é que obtengan el nuevo que nacimiento. obtenham o novo nascimento. Esa es la meta. Essa é Que a meta. nazcan en el reino de Que Dios, nasçam no reino de que Deus. entren en el reino Que de Dios, entrem ao reino que de obtengan Deus. el Que nuevo obtenham nacimiento. o novo nascimento. y así aseguren su E futuro assim eterno. garantem o seu com futuro Cristo no eterno reino com eterno. Cristo no seu reino Por eterno. tanto, Portanto, Ustedes que han recibido a Cristo vocês que aceitaram y Cristo están aquí e presentes, estão aqui y los que presentes, reciben e a os que Cristo y aceitaram están en otras Cristo e estão naciones, em outras nações, pueden ser bautizados en podem agua ser batizados em en estos água momentos, neste en el momento, nombre del no Señor Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ese es el nombre Porque esse é o del nome Padre, do Pai, del do Hijo Filho y del e do Espíritu Santo. Espírito Santo. Por esa causa los apóstoles Por isso os apóstolos bautizaban en el nombre batizavam no del nome Señor Jesucristo do Senhor a Jesus todos los que Cristo, recibían a Cristo a todos os que como aceitavam único y Cristo como suficiente único e Salvador. suficiente Salvador. Y Cristo los bautizaba E Cristo os con el batizava Espíritu Santo y com fuego o Espírito y Santo producía e en fogo, ellos produzia el nuevo neles nacimiento. o novo nascimento. Así es también, Assim é em nosso também dia. no nosso tempo. así ha sido siempre Assim tem en sido la iglesia del sempre Señor na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y ahora E agora, el reverendo Osvaldo o reverendo Osvaldo Natale les indicará lhes hacia indicará dónde pueden ir o caminar aonde podem se dirigir para colocarse las ropas para bautismales colocar as roupas y ser batismais bautizados en e agua, serem batizados em em nome del água Senhor no Cristo. nome do Senhor Jesus en donde Cristo, ustedes se identificarán con Cristo onde vocês se em identificarão sua com morte, Cristo na sua sepultura morte, sepultamento y resurrección. e ressurreição. Cuando la persona recibe a Cristo Quando como a pessoa Salvador, aceita Cristo muere como el mundo. Salvador, morre para o y mundo. cuando el ministro lo E sumerge en quando las o aguas ministro o submerge bautismales, nas águas batismais, tipológicamente está tipologicamente siendo sepultado. está sendo Y cuando lo sepultado. levanta de E las quando aguas levanta das águas bautismales, batismais, Está resucitando está a ressuscitando una nueva vida, a uma nova a la vida eterna, a vida con eterna Cristo, com Cristo en su reino eterno, no seu reino eterno, para vivir con Cristo para viver com por Cristo toda a por eternidade. toda a eternidade. y así E assim nos identificamos nos identificamos con Cristo com en Cristo su muerte em sua morte, sepultura sepultamento y resurrección. e ressurreição. Estábamos en Cristo Estávamos em Cristo como atributos de como Dios, atributos de Deus, como una planta de trigo como con pé de trigo, muchos granos de com trigo. muitos grãos de trigo. Estaba como un atributo como um atributo en un grano de trigo em um grão de trigo, que era la semilla que era a semente que foi sembrada que foi semeada y se convirtió en una planta de e trigo tornou-se uma planta de y trigo se reprodujo. e se reproduziu muitos grãos de em trigo. muitos grãos de Así trigo. como Cristo el grano de trigo, Assim é como Cristo, o se grão de trigo, reproduce, se reproduz. el Hijo de Dios O se Filho reproduce de Deus se en reproduz muchos hijos, em muitos hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus.
estábamos en Cristo. Estávamos Como nuestro único aceitando-o y como nosso suficiente único e Salvador, suficiente y siendo Salvador bautizados en e agua sendo batizados em em su água nome. no seu nome. Bien pueden ser bautizados Bem podem ser y batizados que Cristo les bautice e que Cristo os con batize Espíritu Santo com y o fuego Espírito Santo y e produzca en fogo ustedes e produza em vocês novo nascimento. o novo y nos nascimento. continuaremos E viendo continuaremos nos vendo por toda la eternidad por toda a eternidade reino no de reino de Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. con nosotros Conosco, el reverendo o reverendo Osvaldo Natal. Osvaldo Natali. Aqui ao nosso lado direito, temos roupa para homens, para mulheres e também um vestiário ali, aonde os irmãos podem ir, e pessoas também que cuidarão das suas roupas para que